Meio-dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Conta digital da nossa gente. Baixe já o app. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde para você. Formado nesta terça-feira, o Tribunal Especial que vai julgar o segundo pedido de impeachment contra o governador afastado Carlos Moisés. Médicos utilizam as redes sociais para alertar a população sobre situação crítica nas alas de Covid-19 em hospitais catarinenses. O PIA do hospital também está lotado, a gente não tem mais leitos. O que a gente vai fazer agora é descer na emergência para tentar intubar mais 2 pacientes que precisam. Nós localizamos esse médico e daqui a pouco tem uma entrevista ao vivo com ele para saber mais detalhes do que está acontecendo dentro dessas alas hospitalares. E ainda vamos conhecer o trabalho da R3 Animal, que é responsável por monitorar diariamente animais marinhos em praias. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Meio-Dia Catarina, que está no ar. Os 5 desembargadores que vão compor o Tribunal Especial de Julgamento do segundo impeachment contra o governador Carlos Moisés, agora afastado, foi sorteado agora nesta segunda-feira. Ontem foi a vez de escolher os da Assembleia Legislativa, 5 deputados para compor esse tribunal. Paralelo a isso, Roberto Azevedo, também nesta terça-feira, a Polícia Federal afirmou que não encontrou elementos para incriminar o governador afastado de Santa Catarina, Carlos Moisés, na compra dos 200 respiradores pelo governo catarinense, no valor de 33 milhões de reais com dispensa de licitação. Roberto Azevedo está aqui para fazer uma análise de tudo isso, porque que vai iniciar, pelo menos por enquanto, esse processo, o segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Isso vai, mas essa decisão dá uma enfraquecida também, né? Boa tarde, Karen. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Meio-Dia Catarina. O que aconteceu com a decisão da Polícia Federal em arquivar o inquérito contra o governador Carlos Moisés da Silva tem repercussão, sim, dentro do processo de impeachment. Não que ele seja fundamental, até porque são 2 figuras diferentes. O crime de responsabilidade é um crime administrativo. Alguém que deixou acontecer algo ou até mesmo que permitiu ou deu autorização para que esse fato acontecesse dentro do circuito do poder público. E o crime, por alguns até chamado de crime comum, seria o do governador ter cometido algum ato de corrupção na compra dos respiradores. Só que tem um detalhezinho. Quando a Polícia Federal, dona Karen Fabiani, ela resolve simplesmente fazer o cancelamento ou arquivar o pedido de inquérito mandado pelo ministro Benedito Gonçalves do STJ, ela diz o seguinte, que não há indícios de cometimento de crime pelo governador Carlos Moisés da Silva, hoje afastado. E isso enfraquece muito a teoria do impeachment. Porque se vocês não se lembram, vamos recordar, os deputados vibraram quando o ministro Benedito Gonçalves mandou abrir o inquérito. Os deputados vibraram quando a Polícia Federal bateu na Casa da Agronômica para levar um celular e um laptop, um notebook. Isso foi o resultado. O governador prestou depoimento via internet. Então, isso significa que, não tendo nada contra Moisés, grande parte da teoria desenvolvida pelos deputados vai por água abaixo. Principalmente na CPI dos respiradores, dona Karen, que nós ouvimos barbaridades. Só faltaram chamar o governador de bandido. Chamaram. Então não faltou nada. Então, quer dizer, agora vamos ver no que se dá com a palavra o Tribunal Especial de Julgamento. Eles se encontram, inclusive, nesta sexta-feira para decidir quem vai ser o relator desse hoje processo. A gente não vai nem ver cracacá na Assembleia, porque é dia do servidor público, parabéns a todos os servidores públicos, e a Assembleia não funciona. Dito isso, até a próxima. Até a próxima, Roberto. Obrigada. Olha, Santa Catarina teve um aumento nas regiões em risco grave para a transmissão do coronavírus, segundo o mapa de risco divulgado pelo governo do estado na manhã desta quarta-feira. Nas últimas 6 semanas, nenhuma região esteve em risco gravíssimo para contágio da Covid-19. 4 regiões aumentaram o risco de contágio de transmissão. Isso foi Foz do Rio, Itajaí, Alto Vale de Itajaí,
Serra Catarinense e região oeste, que pularam de alto para grave. Permanecem em risco potencial grave a região da Grande Florianópolis, Laguna, Extremo Sul e também Extremo Oeste, totalizando 8 regiões em risco grave para a Covid-19. Em risco alto está Alto Uruguai e também o Planalto Norte, que fizeram o movimento inverso, saíram do risco grave e foram para alto. Segue em risco alto as regiões de Xanxerê, Meio Oeste, Alto Vale do Rio do Peixe, Nordeste, Meio Vale de Itajaí e também Carbonífera. A gente atualiza agora os números da Covid-19 em todo o estado. Hoje, o estado já registra o número de 249.899 pessoas que já testaram positivo para a Covid-19 desde o início da pandemia, sendo que desse número, mais de 235 mil são pessoas que já estão curadas, recuperadas da doença. Vírus ativo hoje no estado, 11.063 pessoas. Esse número continua subindo, então não tem como a gente não destacar. De ontem para hoje, teve um acréscimo nesse número de 585 casos de pessoas com vírus ativo a mais. Em relação ao número de óbitos desde o início da pandemia, o estado hoje registra 3.059 óbitos. Falando de taxa de ocupação de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde, 59,9% hoje é a nossa taxa de ocupação. Na última semana, áudios e vídeos de médicos relatando a situação crítica que os hospitais da Grande Florianópolis estão enfrentando por causa da pandemia da Covid-19 circularam e tiveram uma grande repercussão nas redes sociais. Um deles é esse aí, ó. Pessoal, meu nome é Vinícius, eu sou médico da UTI B aqui do Hospital Florianópolis. Queria dizer para vocês que a gente chegou na nossa lotação máxima hoje. A UTI A do hospital também está lotada. A gente não tem mais leitos. O que a gente vai fazer agora é descer na emergência para tentar entubar mais 2 pacientes que precisam. O que a gente precisa além disso? A gente precisa de vocês. O feriadão está chegando. O Covid não é uma doença tranquila. Os pacientes que chegam aqui chegam com acometimento de 80%, 90% do pulmão, muito graves. São pacientes que têm uma mortalidade alta. Não brinquem com o Covid. Um paciente de 20, de 30, de 40, de 50 anos, de todas as idades. Então, responsabilidade no feriadão é o que eu peço para vocês. Não adianta a gente fazer o nosso trabalho aqui se vocês não se protegerem. A gente precisa de vocês. E com todas essas liberações que acabaram acontecendo em todas as regiões do estado, muita gente ficou na dúvida e falou, esse vídeo, será que ele não é do começo da pandemia? Será que esse vídeo foi gravado agora mesmo? A gente localizou o doutor Vinícius Eurich, que gravou esse vídeo, e a gente vai conversar ao vivo agora com ele para tirar todas as dúvidas e saber como é que está a situação nas alas dos hospitais em Santa Catarina. O doutor Vinícius é do Hospital Florianópolis, em Florianópolis, mas tem um conhecimento aí também de outras regiões. Primeiro, muito obrigada, doutor Vinícius, por nos atender e conversar com a gente aqui no Meio Dia Catarina. Bem-vindo. Boa tarde. Eu quero, inclusive, aproveitar para explicar que o doutor Vinícius está parado num shopping em Criciúma, porque está retornando de Porto Alegre, onde foi para lá, inclusive, para fazer uma avaliação da situação da Covid em um dos hospitais por lá, né, doutor Vinícius? Exatamente. Então, sobre essa questão do vídeo aí, eu recebi muitas mensagens também, perguntando sobre a data do vídeo, se realmente estava acontecendo novamente muitos casos de Covid-19, e esse vídeo ele foi feito segunda de noite, quando eu estava falando plantão, nessa segunda agora. Então, é verdade, os casos realmente aumentaram, a gente está tendo uma segunda onda, com uma intensidade maior até do que aquela primeira onda que a gente teve. Ele foi gravado que dia? Desculpa, não entendi essa parte, doutor. Foi gravado nessa segunda-feira agora. Nessa segunda-feira, às 8 da noite. Nessa segunda-feira, isso a gente, você relatando ali a situação dentro das alas de Covid no Hospital Florianópolis, mas a gente sabe que vocês têm uma rede de médicos, todos conversam para saber como é que está a situação nos demais hospitais da região da Grande Florianópolis e pelo estado. Pelo que o doutor vem percebendo, essa situação de lotação nas alas de Covid-19 é uma realidade só do Hospital Florianópolis, ou a gente pode dizer que a situação está complicada também nos demais hospitais da região da Grande Florianópolis e pelo estado? Infelizmente, essa é uma realidade global, toda a Grande Florianópolis que a gente vem vendo. Até porque a Florianópolis é uma cidade onde tem aeroporto, uma cidade turística, uma cidade que normalmente
deve receber os primeiros casos da segunda onda em relação a outras cidades. Como estamos vindo agora do Grande Sul, percebe que agora está começando a crescer lá, coisas que já aconteceram aqui em Florianópolis. Então, essa segunda onda realmente lotou o Hospital Florianópolis, lotou as nossas UTIs, lotou a nossa emergência, a gente permanece lotado hoje. Os hospitais particulares estão lotados, a rede pública está lotada e tem uma demanda interna que mal consegue dar conta dos pacientes que estão vindo. O regional abriu mais vagas agora, a gente espera conseguir atender uma demanda um pouquinho maior com isso e principalmente o pessoal se conscientiza. Isso não é à toa. O problema não é somente a liberação, o problema é a consciência de que não acabou. Está todo mundo cansado. A gente está cansado, é um vírus que nos fez restringir muitas coisas, mas ainda não acabou. A gente precisa ter consciência disso e pequenas atitudes conseguem mudar tudo isso que vem acontecendo agora. Vocês percebem, vocês que estão na linha de frente de enfrentamento da pandemia, desde o início de tudo, como é que vocês enxergam esse momento, né, que está sendo considerado como uma segunda onda aí de infecção da doença? Estamos já igual, parecido ou piores do que estávamos no período mais crítico da pandemia, que aconteceu 2, 3 meses atrás? Ótima pergunta. Eu considero uma intensidade maior de casos. O crescimento de pacientes graves no período curto foi maior do que a gente teve naqueles primeiros momentos. Eu espero que pelo menos seja mais breve, que a nossa lotação, os pacientes que a gente tem, eles demoram, são pacientes críticos, eles demoram para sair do UTI. Então a gente precisa que pelo menos seja mais breve para que a gente possa dar conta de toda a demanda que tem por vir. Mas com certeza essa segunda onda veio com uma intensidade mais forte, provando que ainda a gente não está livre do Covid. Doutor, assim, no começo se dizia muito que o coronavírus é uma doença que infecta muito mais pessoas idosas, né, pessoas que são do grupo de risco. Mesmo que desde o início a gente já soubesse que não é necessariamente assim. Existe um grupo de risco, mas não quer dizer que os outros não possam ser infectados, os mais jovens, inclusive evoluir para um quadro mais grave. Nesse momento que a gente está vivendo essa segunda onda, a gente também vem notando que esse número de jovens, idade ali entre 20, 30, 15 anos, enfim, eles está crescendo ainda mais o número de infecção entre esse grupo especificamente? Então, eu acredito que não é só nesse grupo. Como o momento foi global, acabou que essas pessoas também pegaram. Mas a sua colocação é perfeita. Não existe pessoas totalmente imunes ao vírus. A gente não tem como saber quem vai evoluir mal e quem não vai evoluir mal. Existem alguns fatores de risco, mas mesmo assim não é segurança de que essa pessoa vai evoluir mal e a outra não. Uma pessoa saudável pode evoluir mal e a gente tem isso na nossa rede de todas as idades. Tem de 20, de 30, de 40, enfim, todas as idades. Quanto à questão de agora está atingindo mais jovens, eu acredito que antes atingiu também e hoje continua atingindo. Como a gente teve essa intensidade maior e um agrupamento maior de jovens pela contaminação maior, a gente está vendo isso mais agora, só mostrando que não existe essa imunidade. A gente não tem como saber se a gente é imune ou não, então a gente deve se cuidar. E mais, a gente tem que se cuidar não só por nós, mas pelo outro. O fato de entender que eu posso ter sido responsável pela transmissão de outra pessoa e essa pessoa pode evoluir mal. E a gente vai ter que viver com essa culpa caso a gente não tenha feito a nossa parte. Porque aquela coisa, né, doutor, o fato de você, de repente, ter e não ter sintomas, não quer dizer que você não está passando, né? Você vai passar para outras pessoas do mesmo jeito. E a pessoa que vai pegar a doença não se sabe se vai reagir bem e para quem essa pessoa também vai passar e, de repente, como o doutor falou agora, você pode acabar sendo responsável pela morte de alguém por não ter se cuidado, por não ter pensado no próximo. E a gente em véspera, praticamente, quase véspera de feriadão, acho que é um momento bem importante para a gente relembrar essa importância da consciência e de respeito ao próximo nesse momento de pandemia. Perfeito, perfeito. Isso tudo que está acontecendo e a realidade que a gente vê, principalmente na realidade do doente muito crítico, é muito triste, E a mortalidade do Covid é alta, é uma doença grave, quando agrava, assim. Então, se puderem se cuidar, o que puder fazer, vale a pena. Não é pouca coisa. A gente não está lutando contra algo tão benigno assim. A gente precisa se cuidar realmente.
Doutor, eu quero agradecer pela tua participação e quero aproveitar para te parabenizar em nome de todos os médicos. Você está representando aqui todos esses que estão no enfrentamento à Covid-19, cuidando de vidas, salvando vidas. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui no meio-dia, Catarina, mas é coisa rápida, não sai daí que eu já volto.